Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática. Estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Estamos aqui em mais uma videoaula. Na última videoaula, né, nós tínhamos aprendido como adicionar um usuário, tá? Então nós vemos como adicionar um usuário. Eu vou colocar aqui um usuário qualquer, é, Bárbara, CPF, número 2030, Bárbara, com ok, salvo com sucesso. Tínhamos feito algumas verificações, né, para adicionar corretamente o usuário, só que nós só conseguimos ver, nós só conseguiríamos ver, né, a adição do usuário por enquanto pelo Workbench. Então nós vamos fazer isso agora pelo aplicativo, tá? Então para isso nós temos que modificar aqui nossa API. Nossa API nós temos o arquivo cnn.php, inserir.php. Vamos adicionar um novo arquivo, listar.php. Então eu vou colar aqui algumas coisas para agilizar aqui no nosso tempo. Então temos um cabeçalho aqui que é igual a toda API. Fechar aqui a tag PHP. Além disso, nós temos vamos usar, né, a variável PDO. Nessa variável PDO nós vamos usar o método carry. Nesse método a gente vai selecionar todos os usuários para a tabela usuários. Em seguida, dar um fetch nessa consulta, né, para efetivar a realização da consulta. Vou verificar quantos elementos tem nessa consulta, quantas linhas. Se eu tenho mais do que 0 linhas, ou seja, retornou alguma consulta, né? Vou fazer alguma coisa. Que coisa será essa? Para i igual a 0, enquanto i menor do que o total de registros, i mais, ou seja, eu vou varrer todos os registros, tá? Que são resultados da consulta, e vou montar nessa variável aqui dados os itens da consulta. Então eu vou ter aqui um vetor, onde esse vetor, para cada elemento do vetor, eu vou ter um dicionário. Esse dicionário ele vai ser resultado do ID usuário, o item que está lá no banco de dados, nome, o item nome que está lá no banco de dados, assim por diante. Tá? Então, vou ter aqui um vetor, que vai ser o tamanho de linhas, a quantidade de linhas. No caso, se tiver 10 registros, eu vou ter dados aqui de tamanho de 0 a 9. E para cada elemento, eu vou ter as colunas, tá? Então, só observando que lá no banco está gravado o ID usuário com U maiúsculo, só que aqui eu estou criando uma variável, tá? ID usuário com U minúsculo. O resto está igual, certo? Então, se isso aí, depois que eu fizer, né, essa consulta, eu vou, depois que eu criar, né, esses dados, na verdade, eu vou colocar esses dados num array
e utilizar o JSON para enviar essas informações para minha página. Caso eu não tenha nenhum registro, certo? Eu vou retornar itens 0. Pronto. Então, feita a minha API, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa API aqui, que está no meu projeto, e vou copiar lá para o htdocs do Champ. Tá, não copiei, deixa eu copiar aqui. Então, aqui é o meu projeto, quando eu modifiquei, vou colocar aqui no Champ. Quero verificar se está funcionando. Só vim aqui, localhost API SysTS, tá? Lembrando que o servidor tem que estar rodando, certo? Localhost API SysTS, listar.php. Ele deve listar todos os dados que estão no banco de dados. Se aparecer isso aqui, tua API está funcionando. Agora vamos para o Ionic. No Ionic, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui em usuários, abrir usuários.html. Aqui onde tem listar usuários, vou copiar aqui de cima, certo? Go to list usuários. E eu vou criar esse método em usuários.page. Então aqui usuários.page eu vou copiar aqui de add usuário, fazer uma cópia e vou modificar. Ao invés de ser add, eu vou colocar list usuários e aqui eu vou direcionar para list usuários. Ok. Além disso, eu vou criar, certo? Essa aplicação, esse app, no meu projeto. Então, para criar Ionic gpage list usuários. Está criando meu app, criou list usuários. Vamos ver se já está funcionando. Aqui no meu app, deixa eu voltar aqui. Listar usuários. Quando eu clicar aqui, ele vai direcionar para list usuários. Está funcionando. Vamos voltar aqui. Então, agora eu vou me concentrar em list usuários. Por enquanto, eu fecho isso aqui, fecho isso aqui, fecho isso aqui. Então, aqui em list usuários, vou abrir o HTML. Vou retirar isso daqui. Aqui em cima eu vou colocar o listar usuários. Vou colocar aquele botãozinho, tem o mesmo botão aqui em add usuário, então eu vou colar daqui. Tá, então aqui aquele botãozinho para retornar. Vou colar ele aqui. Vou aproveitar e vou colar também aqui o retornar usuário, tá? Back to usuários. Vou colar aqui. Lembrando, como eu estou usando o router, eu tenho que importar a biblioteca router. Como eu vou usar o router, eu tenho que colocar ele no construtor.
Pronto, agora está funcionando. Vamos conferir aqui. Está usuários. Está usuários. Funcionando. Então, não preciso mais disso. Nem disso por enquanto. Em listar usuários page, eu vou criar um botão aqui em cima, certo? Esse botão eu vou criar com a tag ion.who, ion row, dentro do ion row, colocar um ion buttons. Dentro desse ion buttons, eu vou colocar um ion icon. Esse ion icon, ele vai ter o name search. Vamos ver como é que vai ficar. Tem esse botãozinho aqui, certo? Quando clicar, aparecer a informação. Ele está pequeno, mas depois a gente coloca para ele ficar maior. Além disso, nesse ion buttons aqui, vou criar um método chamado click. Esse click vai chamar carregar. Então, quando eu clicar em carregar, eu vou listar as informações na minha página. Informações do banco. Aqui embaixo, nesse ion content, vou criar um ion list. E dentro desse ion list eu vou criar um ion item. E esse ion item, o que é que eu vou colocar nele? Vou colocar um label. E nesse label eu vou colocar o CPF e o nome da pessoa que está lá no banco. Depois eu substituo isso aqui pelas informações corretas. E aqui nesse ion list eu vou usar um for. Eu vou escrever meu for desse jeito. ng for let item of itens. Esse item eu vou usar aqui depois, certo? E esse itens aqui vai ser o resultado da minha pesquisa ao banco. Então vamos página de usuário. Como eu declarei uma variável chamada itens lá, né? Na verdade eu estou usando a variável itens. Opa, não é isso. É list usuário.page.ts aqui. Então eu vou declarar itens aqui também. Tipo n. Receber nada por enquanto. Vou criar um método carregar. Enquanto não vai ter nada. Vamos ver se dá algum erro. Não dá nenhum erro. Vou colocar aqui console.log. Só para quando eu clicar aqui no botão aparecer aqui no console. Ok, está funcionando o botão. Vamos tirar esse daqui. E vamos usar uma estratégia parecida com a que a gente usou para criar para cadastrar o usuário, certo? Então vou abrir aqui test page. Vou dar uma colada aqui nas informações que já existem aqui.
Então, vocês percebam aqui, ó, return new promise, resolve. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa. Vou carregar aqui. Então, se eu abrir um resolve, eu tenho que fechar um resolve. Ok? Aqui tem os dados, certo? Esses dados aqui serão os que são enviados para a página PHP. Então, vou copiar aqui. Por enquanto não tem nada, eu não vou enviar nada. Aqui é a minha API. Tá, como eu vou usar a API, certo? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que dar um import nela. Então, import API. Como eu recomendei das outras vezes, né? Eu vou usar assim, tá? Esse caminho. Encontrei a API. Provide. Ah, tá. Como eu estou importando a API, eu tenho que colocar ela aqui dentro do construtor. Então, aproveite. Provider. Ao invés de inserir, vai ser listar. Então, eu vou submeter essa informação. Isso aqui vai ser o resultado que vem do meu servidor. Então, vou submeter essa informação e ele vai me retornar alguma coisa, certo? Isso aqui casa com isso. Depois disso tem um parênteses, um ponto e vírgula que fecha com subscribe. Então, esse subscribe aqui, depois disso aqui tem parênteses, fecha com subscribe. Depois do resolve tem uma chave. E depois da chave tem um parênteses, que esse parênteses fecha com o promise lá de cima. Então, depois disso aqui ainda tem um parênteses, fecha com o promise lá de cima, ponto e vírgula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, já é o fechamento do método. Ok. Então vamos colocar informações aqui dentro. Então, desse provider, ele vai chamar listar.php, enviando dados, os dados estão aqui, certo? Vai subscrever e o resultado dessa subscrição eu vou ter os dados vão estar aqui e aqui eu vou poder tratar esses dados, certo? Então, como é que eu vou tratar esses dados, tá? Então, usando a mesma lógica que eu usei aqui, ó, data, o que eu quero da data e eu vou tratar. No meu arquivo listar, as informações dos meus dados, eles vêm sobre esse nome aqui, certo? Sobre esse nome, itens. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar se data, né? Tá vindo aqui. Itens foi igual a 0. Eu faço alguma coisa, tá? Vou fazer alguma coisa. Mas não é o que eu quero. O que eu quero mesmo é se não for igual a 0. Se não for igual a 0, então quer dizer que data, itens, tem informação. Se tem informação,
eu vou dizer que para let item of data itens, pegando um elemento, e eu vou pegar esse elemento de itens, desse ponto, itens, ponto, push. O que que eu estou fazendo? Eu estou alimentando. Certo, tá faltando uma chave aqui. Eu estou alimentando. Deixa eu dar uma formato de documento aqui. Pronto. Eu estou alimentando o meu itens. E com esse itens eu vou usar ele aqui. Ou seja, itens, para cada um dos itens eu vou ter um item. Então, para cada um desses itens eu posso fazer item, ponto. Do meu listar eu tenho essas informações que eu posso pegar. Então, vou pegar o CPF e o nome. Item, ponto, CPF, nome. Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver se deu erro primeiro. Deu um erro. Deu um erro aqui. Está dizendo que está esperando fechamento de chave. 42. Deixa eu ver se ainda precisa. Esse aqui fecha com esse. Tá, inicialmente parece que tá funcionando, porque não tinha salvo. Então vamos ver o que acontece. Quando eu clicar no botão, vai carregar. Carregou, funcionou. Ótimo. Então agora nós estamos listando os dados dos usuários com base no que há no banco de dados. Então nas próximas videoaulas a gente vai aprender como colocar aqui uns botões para poder editar e excluir esses usuários.